A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa de entrevistas que quer colocar em relevo os traços mais marcantes de uma gente, a identidade cultural de um povo. As nossas conversas vão ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, com personalidades da cultura, da arte, enfim, gente da gente, com aquilo que há de melhor da nossa gente grapiona, o seu talento e o desejo de contribuir para a formação, né, do nosso povo, das nossas juventudes, das nossas infâncias, enfim, da força que transforma, que é a vontade de ser gente melhor. E hoje nós estamos com uma das mais importantes personalidades da nossa literatura, sem escalas. Não vou falar de referência local, nem estadual, nem nacional, porque ele é uma referência internacional. É um escritor de grande envergadura, com mais de 70 obras publicadas, e se formos contar coletâneas e traduções, nós já passamos das 90 obras, e muitas outras tantas por vir. Premiado em todas as esferas que a literatura é capaz de apresentar, mas é um menino grapiona, ao mesmo tempo que canta sua aldeia, canta o mundo. Né? E se for aqui deslindar todo o currículo, nós vamos passar um programa inteiro. Então eu vou direto ao ponto e falar com muita alegria de Ciro de Matos, essa grande referência, esse confrade, fundador da Academia de Letras de Itabuna, primeiro agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e a quem eu tenho um carinho, a gratidão por recebê-lo, para falar sobre sua obra, para falar sobre os lançamentos que estão aqui à mesa. Vocês estão vendo mesa farta naquela mesa entrevistas, obras de Ciro de Matos que estão à disposição a partir desse semestre para vocês, em feiras literárias, nos sites, nas mais variadas editoras. E ter a presença de Ciro aqui qualifica a nossa trajetória e é motivo de gratidão. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco, por encontrar esse espaço na sua agenda para conversar sobre arte, sobre literatura e sobre, acima de tudo, a sua trajetória como escritor, como referência para todos nós. Muito boa tarde, é uma satisfação mais uma vez estar aqui na TVI, é uma alegria, né? É um canal genuinamente itabunense, né? Da terra, né? E isso me deixa à vontade porque eu sou amante de minha cidade, né? E as coisas que são feitas de maneira pioneira, tá, com sacrifício, tá, e que se tornam úteis para o progresso da nossa cidade. Isso me deixa muito satisfeito, muito feliz. Então, mais uma vez estou aqui contente para bater esse papo, né, literário sobre meu trajeto, como você acabou de falar. Estou à sua ordem. Tá certo. Nós temos uma pergunta que abre o programa, que é sempre perguntar ao nosso entrevistado ou à nossa entrevistada quem ele é, ele por ele ou ela por ela. Mas eu vou hoje subverter, devido à importância, né, do seu trabalho. Recentemente, com a nossa confreira e presidente da Alita, Raquel Rocha, a quem nós aqui transmitimos um abraço, o senhor esteve aqui para falar sobre o prêmio que o senhor recebeu. Nós estamos aqui com Infância com Bicho e Pesadelo e Outras Histórias, livro que conferiu a Ciro de Matos o prêmio Casa das Américas de 2023. É o mais importante prêmio das Américas em literatura de língua espanhola e é um prêmio que vem na esteira de vários outros prêmios importantes que o senhor recebe, da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras e, enfim, outros tantos. Queria, diante dessa importância, ele ouviu um pouco sobre o que é esse prêmio e como ele se junta a outros tantos que o senhor já recebeu, para que os nossos telespectadores tenham uma dimensão da importância da trajetória de Ciro de Matos. Esse prêmio internacional de literatura Casa das Américas é um prêmio bastante reconhecido, né? Na América, promovido pela Casa das Américas. Ele é bastante reconhecido, de bastante tradição, prêmio de mais de 30 anos, já premiou escritores importantes brasileiros como Mérida Pion, Chico Buarque de Holanda, né? Ana Maria Machado, Silviano Santiago, Rubem Fonseca, né? Dionísio da Silva, né? É um prêmio muito forte, muito expressivo, né? Dá visibilidade e reconhecimento à obra de qualquer autor.
Na comissão de jurados desse prêmio já figuraram José Saramago, Gabriel Garcia Marques, João Paulo Ribeiro, Antônio Torres, né? Nelly da Pionta, Rubem Fonseca, né? Então, Juan Rufo, né? Então, é um prêmio bastante reconhecido, dá visibilidade à obra do autor. Então, eu entrei nesse prêmio com contos, né? Noveletas e contos, né? E até hoje a ficha não cai. Quando eu recebi, tá comendo pela internet, né? De que meu livro tinha sido premiado, né? Concorrendo com mais de 500 escritores. Né? Eu não vou dizer que quando entrei nesse prêmio não tinha esperança. Tinha, mas sabia que era difícil. Porque é um prêmio também que ele está começando a chamar a atenção também dos escritores de língua espanhola e de escritores de países de língua portuguesa. A concorrência é braba, é pesada. Né? Foi uma alegria muito grande e realmente tem me dado mais visibilidade e reconhecimento da minha obra. Foi tirada uma edição pela Casa das Américas, o fundo editorial da Casa das Américas, Infância com Animal e Pesadilha e outras histórias, uma edição de 1.000 exemplares, e agora eles vão tirar a segunda edição. E já vão também publicar um livro... Histórias Brasileiras. História brasileira. Abre aqui pra gente, ó, a repercussão da obra de Ciro com o Prêmio Casa das Américas e a mesma editora, a mesma companhia vai publicar este outro livro. E aqui, engraçado, não vai dar para vocês enxergarem, mas eu vou ler, não posso deixar passar. Na contracapa está dizendo aqui algumas... uma fortuna crítica, por assim dizer, de Ciro de Matos. Então aqui nós temos Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Alceu Amoroso Lima, Nelly Novaes Coelho. E aí eu vou começar por Jorge Amado. Diz assim: Ciro de Matos possui uma personalidade vigorosa e original. A condição humana dos personagens que surgem do seu conhecimento e de sua emoção nada tem de artificialismo. O autor de Os Bravos pisa chão verdadeiro, toca a carne e o sangue dos homens, entre sombras e abismos. Daqui, Ciro, eu quero partir para uma outra dimensão do seu trabalho. Você, uma certa feita em uma outra entrevista, me disse que é escritor porque respira. Precisa escrever porque precisa viver. Escrutar a alma humana por meio da poesia, dos contos, enfim, da literatura, é uma dimensão necessária para além da literatura, também para a sua existência? Sim. É uma necessidade vital, né? É meu oxigênio, né? É uma forma de viver que eu optei. Eu fui empurrado para essa forma de viver, através do sofrimento, através da dor. Quando eu era adolescente, em Salvador, minha mãe me acompanhou e a meu irmão, José Orlando, que nós fomos estudar lá para fazer vestibular, ele seguia a carreira de médico e eu seguiria a carreira de advogado. E ela nos acompanhou, porque a gente vinha morando em pensão a gente passava muito mal, né? Mas ela ficou doente, ela tomou uma queda e ela ficou cadeirante, né? Então, de uma hora para outra, minha mãe, que tinha tanta saúde, tanta atividade na casa, tanto que ela era carinhosa para com os filhos, né, cheia de zelo, né? Aí, de uma hora para outra, ela começou a desfalecer, a morrer aos poucos. Né? E eu fiquei com um sofrimento devido à impotência que eu tinha e resolvi o caso dela. E meu irmão também, que já até estudava medicina. Né? Ela foi morrendo aos poucos, até que se libertou da agonia. Eu, adolescente, já estava na faculdade de Direito. Salvador, para mim, era sempre surpresas maravilhosas que eu descobria, ou que me descobria, diante da sua beleza antiga, né? A sua beleza antiga, né? E seus lugares típicos, né? E seu povo alegre. Então, eu era um jovem muito alegre, mas por dentro de mim eu sofria muito, porque eu não podia resolver o problema de minha mãe. Então chegou ao estado tal que eu estudava no meu quarto, estava lendo, estudando meu livro de direito, né? E ouvindo minha mãe murmurar, gemer. Isso me trouxe uns anos dolorosos, noites sem madrugada, né? De tal maneira que eu já gostava de ler, já gostava de frequentar a livraria Civilização,
ia frequentei também as livrarias do Colégio Marista e do Colégio da Bahia, comecei a ler mais para sublimar, tá comendo? O meu sofrimento, o meu estar crítico na vida, né? E daí então eu resolvi escrever um conto, mandei para o Jornal da Bahia, o suplemento literário do Jornal da Bahia, era editado por João Baldo, que foi meu colega de faculdade, meu amigo, né? Ele aprovou o conto, eu fiquei entusiasmado com aquilo. Meu Deus, que beleza. Eu já fiquei no êxtase total, né? Ciceroneado por João Baldo, que Fiquei começo, extraordinário, né? foi um estímulo muito grande. Aí comecei a escrever contos, até que reuni esses contos, publiquei o primeiro livro, Berro de Fogo, mandei para Jorge Amado, tive a surpresa dele ter gostado do livro, ter apresentado o Berro de Fogo na Academia Brasileira de Letras, apresentação muito boa, né? Essa apresentação dele saiu no suplemento literário, suplemento do Livro Jornal do Brasil, né? Em 1968, eu tinha um escritório de advocacia aqui, muito bom, por sinal, mas não era o que eu queria. Não era ser advogado. Eu fui ser advogado porque meu pai queria que eu fosse advogado. Entendeu? E não me queixo da experiência, do aprendizado que eu tive como advogado. E foi também, em certo ponto, certo instante de minha vida, que me deu a base para eu sobreviver, e sobreviver com a minha família. E eu aprendi muito com a advocacia. Mas o meu coração pertencia à literatura, a minha alma pertencia à literatura. Então eu ficava à noite no escritório, preparando os processos, quando eu acabava de fazer uma contestação ou um recurso, eu tinha vontade de escrever. Eu disse, meu Deus, eu não posso ficar assim, eu tenho que decidir. Ou literatura, que é o que eu gosto, é o que acende sempre o meu coração, na hora da dor, na hora de eu querer traduzir os sentimentos meu e alheio, eu tenho que me decidir. Vendi o escritório, vendi até Gabriel Nunes, né? Gabriel, Eu tinha um escritório de advocacia trabalhista muito bom, né? E fui para o Rio de Janeiro. E lá estava me dando muito bem, né? Tirei um prêmio, logo no primeiro ano, um prêmio da Casa dos Quixotes para escritores de língua portuguesa, com o Pino Centro Selvagem. Depois tirei o prêmio da Academia Brasileira de Letras, com os Brabos, né? E estava indo muito bem. Minha mãe faleceu, de Salvador, ela veio para aqui, para Itabuna, ela faleceu. Deus demorou um tempo para arrumar as coisas aqui em termos de inventário, alguma coisa que minha mãe deixou, então eu vim. E eu vim e não saí mais, eu ficava naquilo, meu Deus, não vou voltar mais para o Rio, já estou com o pé no Jornal do Brasil, eu fazia jornalismo nos diários associados, era redator, mas já estava com o pé, ia ser contratado pelo Jornal do Brasil, né, que era um jornal poderoso naquela época, moderno e poderoso. Eu colaborava no suplemento do livro, né? Não vou voltar mais. Vivi aquele drama, não voltei. Não voltei e vivi um drama muito grande, de angústia, porque eu pensava que ficasse aqui, eu não ia muito mais continuar meu percurso de escritor. Foi o contrário, foi onde realmente eu tive mais inspiração e mais tempo para escrever. Até porque o mundo se globalizou devido à evolução dos meios tecnológicos, as descobertas tecnológicas do homem também. O mundo ficou uma aldeia, a universidade é verdade. ela foi instalada, gerou outra maneira de ver o sul da Bahia, que é um território grande, né? Aí então foi uma beleza de ficar, porque se eu não ficasse aqui, talvez eu fosse para lá, eu não produzisse, pelo menos em termos quantitativos, a obra que produzi até hoje. Por quê? Porque aqui nós temos tempo para escrever, temos tempo para ler. E quem mora no Rio hoje, até naquele tempo, há 30, 40 anos atrás, você não tinha tempo para nada. E hoje só de Tudo trânsito, negócio né? Consome metade do dia. Muita Ciro, insegurança, né? tem muita coisa para falar, então eu pensei, ingenuamente, que ia elaborar um roteiro. Mas para falar de Ciro de Matos, não existe roteiro que se sustente. Eu estava vindo para cá e sentei ao lado de um colega professor. E ele me disse assim, olha só, tudo fora do roteiro, mas nada por acaso, né? Convergência de histórias que envolve a influência de Ciro. Ele disse assim, sou Ricardo, um abraço, meu querido amigo, e advogado, Ricardo Farias. Ele disse assim, olha, quando eu era adolescente, eu era contínuo de um escritório de contabilidade que ficava ao lado do escritório de Ciro. E só a presença de Ciro e identificá-lo como um escritor e passar por ele, receber um cumprimento de Ciro, para mim foi importante estímulo à leitura, porque, pelo exemplo, passam-se muitos anos, o professor Ricardo, e aí eu me junto a ele, no vestibular da UESC, vamos ler 20 poemas do Rio. E aí uma geração inteira, muitas vezes, se inicia na poesia através da obra de Ciro.
Ciro, qual é a importância do escritor para a formação da juventude? É muito importante. É muito importante porque a literatura é uma necessidade vital, é uma forma de conhecimento da vida. Ela faz parte da vida. Só através da literatura você consegue também auscultar determinadas questões, determinados problemas. A literatura, ela não resolve o problema econômico, político, religioso, filosófico de ninguém. Ela não salva o mundo como Dostoiévski disse certa vez que a literatura salvaria o mundo. Salvaria, ele quis dizer o seguinte: como a literatura dá e nada quer de volta, é aí que você pode reconhecer que o seu semelhante é seu irmão e você é irmão dele. Entendeu? Aí o mundo será salvo. Quando nós nos entendermos, amarmos uns aos outros, coisa que nós não sabemos até hoje. Ele quis dizer isso. Bom, mas, trocando a miúdo, eu acho que a literatura não salva o mundo, mas salva a pessoa, como me salvou. Da dor, Se não fosse a literatura, angústia, né? como era que eu iria me equilibrar nos meus vazios, nos meus conflitos, nos meus medos, nas minhas dores, sabe? Foi a literatura. Foram os escritores, foi Lima Barreto, foi Machado de Assis, foi a Luiz de Azevedo, foi Robert Louis Stevenson, também, o Honoré Balzac também. Comecei a ler essa gente, né? E essa gente ia me aliviando, e mostrando que a vida também era muito complexa, era muito abrangente, era muito extensa, era quase, ela não tem fim. Também. E todos nós aqui estamos nesse vale de lágrimas, para como ser humano, nosso ser estar, sofrermos. Cada um no seu canto escreve o seu tanto. O que é que minha avó queria dizer por isso? Queria dizer o seguinte, que todos nós temos uma história a contar. E a história é a mesma. É a história de dor e amor. Porque nós somos o quê? Somos seres humanos que temos aquilo que só nós temos no reino dos animais. A razão e a emoção. A razão e a emoção. Então a literatura devolve a você o que você tem. Só você tem, que é a razão e a emoção. Traduz os sentimentos, traduz as contradições, traduz as dúvidas, traduz as questões. A literatura, ela é importante na formação das pessoas. Sem a literatura é impossível você viver. Eu não sei viver sem a literatura. Antes da literatura eu já tinha minha família. Aliás, antes de construir minha família, já tinha literatura. E minha literatura é meu oxigênio. Gabriel Garcia Marques diz que você conhece, todos nós conhecemos, que ele, se escrever, morre. Se ele não escrever, não morre também. Jorge Luiz Borges dizia que eu escrevo para viver. Se eu não escrever, eu não sobrevivo. E Carlos Drummond de Andrade disse que escreve porque é escritor. Né? Eu acho que eu escrevo porque fui empurrado pela dor, né? Fui empurrado pela dor para escrever. Mas é o destino, foi assim que Deus me escolheu. Para tocar outras pessoas também. Para tocar outras pessoas. E eu me sinto útil quando faço um texto literário. E esse texto tem um alcance do perceptor. Porque de um escritor escreve para guardar o que escreveu em casa. Essa de dizer, eu sou um escreviador, eu não sou escritor, não. Seja humilde. Eu ainda não estou maduro para ser um escritor, para me considerar um escritor, mas eu quero ser um escritor. Bem ou mal, eu quero ser. Isso é um processo, é um aprendizado que requer o quê? Requer duas coisas. Perguntaram ao William Faulkner, esse grande romancista norte-americano, né? Que ganhou o prêmio Nobel, né? E perguntaram a ele o que era importante, o livro ou o autor? Ele disse, um livro. Por quê? Porque se um autor vivesse 1000 anos, bastava um para escrever toda a história da humanidade, com todos os seus percalços. E o que é que a literatura resolve as coisas? Não, a literatura não resolve as coisas, mas resolve os meus problemas pessoais, e tem uma linguagem que nenhuma atividade humana, nenhum conhecimento humano tem, que é a linguagem da aproximação, da transformação, de metamorfosear as coisas, de simular as coisas. Só a literatura tem essa linguagem de você conhecer a ilusão. Pode tudo que nós estamos passando aqui, meu caro confrade Rafael Gama, que também é poeta, né? Só se nós estamos passando aqui, o que nós estamos passando é uma ilusão, é um embuste, é uma farsa, nós não temos outro caminho. Como diz Fernando Pessoa, sonhar é sabê-lo.
o que é essa face. Nós temos que sonhar. É, E só a literatura lhe dá condições de você sonhar. dá régua e compasso para isso, né? A regra e compasso, de você, inclusive, negar a morte, né? De É, procurar saber, tá comendo, os mistérios da vida, né? O labirinto da vida, só através da literatura. Então a literatura, para mim, é fundamental. E você não pode ser gente, você não pode reconhecer a sua história, reconhecer também as suas circunstâncias geográficas, ancestrais, tá comendo? Se você, filosóficos e regionais, se você não tiver uma base literária. Então, Sócrates disse, um jovem adolescente que perguntou também a ele o que é que ele devia fazer para ser escritor. Eu quero ser escritor. Bom, você tem que viver, viver, viver. E viver, 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 você vai sofrer. Você vai viver, sofrer, escrever, 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 ler, ler e ler. Então isso é isso requer uma fundamental. disciplina. Não, é uma aprendizagem. Disciplina. Você não pode querer dizer só pela síndrome, o desejo de ser poeta, porque você está com um ardor muito grande e através da arte você se extravasa, né? Você simboliza o mundo, né? Você cria outra realidade, né? Você não pode estar sem conhecer as experiências dos outros, dos ícones, para saber, para ter um material, um instrumental suficiente para saber onde é que está pisando. Jorge Amado gostou muito do meu primeiro livro. Me surpreendeu ele escrever e levar à Academia Brasileira de Letras. Mas eu lhe digo que 2 anos depois eu risquei da minha biografia. Você imagina. Eu tinha feito um livro, tá vendo, que ele se envelheceu rapidamente. Eu tinha feito um livro, tá vendo, que não era aquela hora para lançar. Hélio Paulo foi que fez o prefácio do livro, tá vendo, e achou que eu estava era um contista de vanguarda que estava surgindo na literatura brasileira. Estava renovando o conto brasileiro. Ele foi muito, digamos assim, muito conterrâneo, né? Ele era daqui de Itabuna, muito conterrâneo. Mas tinha alguns contos desse livro que eu aproveitei e reescrevi. Que é um aprendizado, tirei da minha biografia, reescrevi alguns contos que aparecem em outros livros. Como tudo é um processo, existem os escritores que começam por cima, e existem os escritores que, aos poucos, eles vão dando salto, né? À medida que escreve o primeiro, o segundo já é melhor, o terceiro já é melhor, até que ele acerta. Dá um bamburro desse aí que eu dei infância cumprida. Olha, eu vou falar aqui agora, porque na primeira entrevista que o Ciro me concedeu, eu perguntei a ele, quem é Ciro de Matos, ele por ele? E eu disse a vocês no início, nós sempre começamos esse programa perguntando ao entrevistada quem é ele ou ela, ele por ele, ela por ela. Com o Ciro nós vamos deixar para o final, vocês vão entender por quê. Mas esse menino que nunca deixou de escrever para as infâncias, está nos apresentando pela editora Mondrongo, O Mundo é uma Criança com Palhaço e Lambança. Ciro, você sempre deu destaque para a literatura, para as infâncias e juventudes. Você, ao mesmo tempo, está escrevendo os contos, as poesias, os livros premiados, Brasil e mundialmente, também está dando uma atenção para a literatura, uma atenção importante, não é uma coisa pequena, para a literatura para as infâncias e juventudes. Por que esse cuidado e por que essa linguagem assim tão ao mesmo tempo irreverente, mas prende um significado? Bom, veja bem, eu já fiz mais de 30 lançamentos de livro infantil em escolas aqui em Itabuna. Há mais de 30 anos que eu vi. O meu primeiro livro, Menino Camelô, que me deu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é um prêmio muito forte também. Relevância, a PCA. É o APCA. Então, esse livro eu lancei aqui em umas 20 escolas. Pô, interessante que de vez em quando eu tomo um susto desse agradável, encontro com uma pessoa adulta, eu digo, rapaz, você não me conhece não? Estou lhe vendo agora. Rapaz, como você se referiu, eu estudei seu livro no vestibular. Às vezes acontece com a moça. Eu estudei seu livro quando eu estudava nação paternal. Eu estudava no curso primário, entendeu? Eu estudei seu livro infantil. Aí diz o livro, Menino Camelô, ou então diz, Goleiro Leleta, né? Quer dizer, então você se sente útil. Porque você está enriquecendo os outros. Por isso que a literatura, olha a necessidade, sem a literatura, eu não consigo viver. Eu também acho que sem a literatura o homem já é falho, o homem já é falho por si mesmo, e seria mais falho ainda, se não fosse a literatura. Porque a literatura, a arte, ela existe porque a vida é falha. Por si mesmo não se basta, né? Isso é de Ferreira Goulart, né?
Olha aqui, Entendeu? gente, ó, eu disse da atenção que Ciro dá, não sei se vai sair direitinho aí, mas lá na edição a gente vê. Ó, a atenção que Ciro dá à literatura infantil juvenil, uma página inteira aqui, desde o primeiro livro, O Menino Camelô, até Poesia de Calça Curta, Tiquinho de Ternura, Existe Bicho Bobo pela Editos, e agora Um Mundo é uma Criança com Palhaço e Lambança pela Mondrongo, no selo Mondronguinho. Nós temos uma série de outras obras aqui, Ciro, mas já apareceu uma telinha azul ali embaixo indicando que a gente só tem 5 minutos. Olha só, conversa boa passa ligeiro, né? Então essa aqui vai ser a primeira entrevista de outras que nós vamos fazer. Mas eu queria lhe perguntar sobre sua dimensão gestor cultural e mobilizador cultural. Você foi presidente da FIC, Fundação Itabuna Cultura e Cidadania, fundador da Academia de Letras de Itabuna, com uma série de confrades ilustres que, ao seu lado, mas o seu grande timoneiro, o grande capitão dessa nau Alita, que hoje está sob a presidência de honra de Ciro de Matos e da nossa confreira Raquel Rocha, fazendo um trabalho de relevância na literatura aqui da região. É membro da Academia Baiana de Letras, tem gabarito para estar na Academia Brasileira de Letras, a gente sabe disso. E queria, então, pensar contigo como é que está, a partir do seu olhar, a gestão cultural, como é que você tem visto também o papel das academias, como é que você tem visto a relação com a escola, já que você lembra desses momentos de lançamento de livros, como é que você enxerga todo esse cenário da literatura do ponto de vista, né, da gestão cultural e das instituições que estão em torno dela? Tem coisas boas e coisas ruins. A Academia de Letras de Itabuna tem coisas boas. Ela realmente tem sido um órgão incentivador e defensor, da cultura comunitária, regional e até estadual. Ela tem realmente, talvez, se deslanchado e levado cultura, levado literatura, através do sarau, que nossa presidente Raquel de Queiroz está fazendo agora, né? Está promovendo, né? Usando o ambiente virtual, tem, né? tem uma revista, a revista Goriatão, que já é uma revista densa, tem 5 números, está comendo. Na Covid, está comendo aquelas reuniões virtuais, está comendo. Então tem uma série de atuações muito positiva para enriquecer a cultura e incentivar as artes na região, em Itabuna especialmente, na região e no estado. Agora, com relação ao Centro de Cultura Adonias Filho, que eu fui diretor e depois fui diretor também presidente da FIC, foram experiências difíceis. Difíceis, sofridas, porque eu não tinha verba. Eu não formava equipe, a equipe era me dada pronta. Né? E às vezes, quando você não forma a sua equipe, você não pode colocar e nem exigir, porque é um ato político a entrar, ingressa aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa se encaixa com você e às vezes não se encaixa. Ou porque não gosta, ou porque politicamente você pensa diferente dele, ou porque você é escritor, ele não é, mas tem vontade. Então gera uma série de coisas ruins. Importante falar, né? Ruim. Eu sofri muito, eu vejo hoje a FIC em relação à cultura, aos artistas de Itabuna, omissa. Ela faz show, mas o artista é abandonado. Ainda bem que essa cultura em Itabuna tem pessoas como você, não estou dizendo isso para lhe jogar confete, eu sou uma pessoa que você já deve tirar do meu caráter, sou uma pessoa que digo que vem no meu coração. Entendeu? Eu não sei fazer jogo de cintura. Não condeno quem faz, mas eu sou assim. Meu pai e minha mãe me deram esse caráter, me deram essa personalidade. Meu filho diga sempre a verdade. Embora um mundo que, quando a gente só diz a verdade, a gente sofre muito. Sofre as consequências. Sofre as consequências. E temos as instituições, né? Nós temos a Academia de Letras, né? Bom, então nós temos a Academia de Letras de Itabuna, tem pessoas como você, como Raquel, né? Temos a Universidade Estadual de Santa Cruz, que realmente deu um avanço, uma expansão muito grande, a maneira de ver a vida, de ler a vida, através dos conhecimentos humanos, da ciência e também das artes. Quer dizer, nós temos uma cultura muito poderosa no sul da Bahia, e não é toda a região do Brasil, nem todos os estados, têm a qualidade que tem a nossa cultura. Nós somos uma região muito maior do que muitos países da Europa. Né? Então eu vejo com alegria, através dessa realização de pessoas, como você, editor como
Algênero Gasparetto, editor como Gustavo Felicíssimo, tá comendo? Programas culturais bons, tá comendo? E a atuação é muito dinâmica, é muito fértil a atuação da Academia de Letras de Itabuna e também a Academia de Letras de Ilhéus. Nós temos uma Academia de Letras de Itabuna com relação ao seu corpo associativo muito forte, muito forte. Agora, não é uma academia do interior, ela não é uma academia do interior. Ela é uma academia expressiva, forte. Ela é uma academia também de centro grande, de lugar grande, pelos componentes dela e pela atuação dela em pouco tempo. Em 10 anos ela já fez muita coisa. Ela tem seu hino, ela tem cinco números, né? Ela tem saraus, ela tem, tá comendo, já agora a medalha Jorge Amado. Você... Dois acadêmicos estaduais, né, também. Ciro, nós estamos chegando aqui, a nossa equipe está dizendo para a gente aqui que os nossos primeiros 30 minutos acabaram. Então eu quero dizer a você que nos acompanha que nós vamos desdobrar essa entrevista em mais 30. Vamos fazer uma segunda gravação com o Ciro e essa conversa vai continuar. Então, a você que nos acompanhou até agora, esse foi o encontro Naquela Mesa Entrevistas com Ciro de Matos, o primeiro que vai ao ar nessa terça-feira e o próximo continua no sábado. Esse é o Naquela Mesa Entrevistas, sempre feito especialmente para você.